Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guilherme Vinci, sou advogado trabalhista, consultor trabalhista do escritório Calcine Advogados e professor universitário. E hoje eu quero conversar contigo sobre um tema bem importante, especialmente para as empresas que possuem empregados que trabalham de forma externa. Nos últimos dias, o TST divulgou mais um edital buscando posicionamentos e manifestações da comunidade jurídica, de instituições, de classe, de órgãos interessados, para justamente debater a seguinte questão: será que pode uma norma coletiva desobrigar por completo o empregador de efetuar o controle de jornada para fins do trabalho externo do artigo 62, inciso 1º da CLT? E além disso, se ficar comprovado que há algum tipo de controle indireto dessa jornada de trabalho, isso teria o condão de, inclusive, anular eventual cláusula de negociação coletiva? Pois muito bem, para nós respondermos a essas perguntas aqui, nós temos que entender o que é esse artigo 62, inciso 1º. E é por isso que eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, para nós aprendermos juntos, tá bem? O artigo 62, inciso 1º, exclui do controle de jornada os empregados que desempenham as suas atividades de forma externa, desde que isso seja ajustado na carteira de trabalho do nosso empregado. O que significa isso? Não é o simples fato de eu estar desempenhando atividade em ambiente externo que me coloca como um empregado que labora externamente. Qual é a consequência jurídica de eu ser um empregado que desempenha as suas atividades de forma externa? Eu não tenho controle de jornada. E por não ter controle de jornada, eu não faço jus ao pagamento de eventuais horas extras. E aí é claro que a gente precisa entender a dimensão e o alcance dessa expressão trabalhar externamente sem nenhum tipo de controle de jornada. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, especialmente do próprio Tribunal Superior do Trabalho, já nos ensinam há bastante tempo que quando nós estamos falando de ausência de controle de jornada, é uma completa ausência de controle de jornada por parte do empregador, deixando o empregado no seu aspecto mais pleno de autonomia em relação ao controle do seu tempo de trabalho. O que significa isso? Se eu tiver uma forma indireta do controle de jornada, eu posso afastar esse artigo 62, inciso 1º, e acabar tendo uma condenação ao pagamento de horas extras, já que houve um controle, ainda que indireto, da jornada de trabalho do meu empregado. E é claro que isso fica muito mais sensível quando nós estamos lidando com as novas tecnologias, porque eu posso ter tablets, GPS, aplicativos, controles de check-in ou check-out em determinado espaço virtual. A empresa pode determinar uma rota de trabalho do empregado. A empresa pode determinar algum tipo de entrega diária de atividade até um determinado horário. Todas essas situações já foram consideradas como formas indiretas de controle pelo próprio TST, que afastou a aplicação do artigo 62, inciso 1º, para dizer que há uma necessidade de condenação em horas extras quando existem essas situações. Pois muito bem. Qual então é a celeuma, a questão jurídica que está sendo aqui discutida? O tema 1046, de repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que, em nome do princípio da adequação setorial negociada, nós temos validade de acordos e convenções coletivas que limitem, restringam ou até mesmo excluam determinados direitos trabalhistas sem qualquer necessidade de compensação, desde que isso não viole direitos absolutamente indisponíveis. E a grande questão é: será que o controle de jornada de um trabalhador externo
é um direito absolutamente indisponível? Pois muito bem, quando o tema 1046 foi julgado, justamente o caso base deste tema 1046 foi um tema envolvendo jornada, que era o tema da jornada em itinere, a jornada casa-trabalho, trabalho-casa, e onde se moldou toda esta tese. A própria Constituição Federal, quando trata de turnos ininterruptos de revezamento, vai dizer que os turnos ininterruptos têm jornada de 6 horas, salvo negociação coletiva. Ou seja, nos parece que tanto a legislação quanto a jurisprudência não consideram que jornada de trabalho seja um direito absolutamente indisponível. O que nos leva a crer, numa primeira análise, ainda que superficial, que seria possível que um acordo ou convenção coletiva manifestasse uma cláusula estabelecendo que o empregador não efetuará nenhum tipo de controle sobre a jornada daqueles trabalhadores que desempenham a sua atividade externa, justamente porque a jornada de trabalho é um tema patrimonial. E sendo um tema patrimonial, eu não estou diante de um direito absolutamente indisponível. Em contrapartida, também nos parece que se houver um controle indireto desta jornada de trabalho, aí nós teremos uma violação. Porque eu não posso abrir um espaço para que a negociação coletiva diga que o empregador não efetuará o controle, mas indiretamente eu autorize a sua existência por meio de um GPS, por meio de um tablet, de um telefone celular, o que de fato faria com que esta cláusula se tornasse inválida, justamente na esteira daquilo que a própria jurisprudência já colocou no próprio TST e em vários tribunais regionais do trabalho também. Uma situação que é bem importante se levar em consideração é que o julgamento do tema 1046, quando traz essa validade dos acordos e das convenções coletivas, vai justamente, defender essa paridade, este princípio da igualdade de condição entre os negociantes, o que afastaria numa primeira análise o princípio da proteção e o princípio da primazia da realidade, porque uma vez estando os negociantes em equivalência, a adequação setorial negociada estaria plenamente preenchida. Então, qual é o grande cuidado que as empresas terão que ter daqui para frente? Se houver uma manifestação do TST que garanta esta possibilidade do empregador não efetuar qualquer controle da jornada, é isso que deverá ser feito. Nenhum tipo de controle poderá existir. Isso precisará estar dentro da autonomia da gestão do tempo deste contrato individual de trabalho. E mais do que isso, as empresas terão que cuidar para que não exista algum tipo de controle indireto que possa invalidar essa cláusula desse acordo ou dessa convenção coletiva. Então fiquemos bem atentos ao que o TST vai se manifestar muito em breve. E não esqueçamos que essa análise parte justamente do conceito trabalho externo e do conceito de ausência total do controle de jornada. Gostou da dica jurídica dessa semana? Você aprendeu bastante aí conosco? Então nos conta quais outros temas também você quer que nós apresentemos aqui na Dica Jurídica do Calcine Advogados. Até mais!